Olá, tudo bem? Sou Adriana Oliveira, criadora do Café com Propósito. Bem-vindos ao meu primeiro podcast. Além de mentora de carreira, eu sou gerente comercial na Localiza, para quem não me conhece. Então eu tenho multifunções, assim como toda grande mulher. Através do método Gaia, que eu criei através dos meus estudos, da minha própria experiência de vida, eu consigo hoje agregar na vida de outras pessoas. Isso é muito especial para mim, né? Transformar, fazer as pessoas com que eu mentoro passem pela mesma transformação que eu passei para poder ir atrás dos seus sonhos, resgatar sonhos, né? Na vida de adulto é assim, a gente tem que resgatar. E também ir atrás das suas próprias fortalezas, aumentando suas habilidades, aprimorando, se redescobrindo para um futuro melhor. O Café com Propósito é esse bate-papo aqui que vocês estão vendo, com um bom café, claro, comidinhas e histórias de vidas verdadeiras, de pessoas que, assim como eu, né, através do autoconhecimento, através das experiências de carreira e também até de ir atrás do seu próprio propósito, da sua missão, do que faz seu coração vibrar, pode agregar na vida de outras pessoas com as suas próprias experiências. Eu sempre tive um sonho, né? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são vencedoras mesmo e que podem agregar através de um bate-papo, um café, né? A gente, no dia a dia nosso, a gente cruza pessoas assim, né? Na carreira, na vida pessoal, na família. E por que não fazer de propósito, né? Com um propósito, um café que faça sentido e também poder compartilhar com outras pessoas tudo isso. E, para começar o meu primeiro episódio, eu selecionei as minhas mentoradas mais engajadas para poder participar e também fazer esse compartilhamento, né, agregar aqui também para vocês que estão ouvindo, ter esse insight, né, que elas tiveram de ir atrás de melhorias, ir atrás de uma mentoria, ter vontade de passar de fase na vida de alguma forma, e foi o que trouxe elas até mim, e eu trouxe elas aqui hoje para poder se apresentar e compartilhar a história delas com vocês. Então eu tô recebendo aqui, primeiramente, a Débora Barros, que vai se apresentar. Obrigada pela presença. A nossa troca tem sido muito especial, né? A Débora me procurou para falar de transição de carreira, né? Ela vai explicar um pouquinho mais por que ela procurou a mentoria e o que fez, qual que foi a força impulsionadora que fez ela querer sair do que ela estava porque ela está hoje e como é que tá sendo essa experiência de transformação na vida dela. Primeiro, queria que você se apresentasse aqui e falasse um pouquinho sobre quem é você. Olá, bom dia, Adri. Olha, é muito legal estar fazendo parte disso. De verdade, tem sido assim um privilégio acompanhar um pouco da sua vida, ser sua mentoranda e estar aqui nesse podcast Café com Propósito. Fiquei muito animada com seu convite. E um pouco sobre mim. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci em Niterói. Já estou aqui, já tem um bom tempo. Sou pisciana, estou solteira. E como você mesma mencionou, estou nessa recente transição de área. Então, é um livro que ainda está sendo escrito desde o começo. E é isso. E conta pra gente, assim, de onde veio essa vontade de mudança de área? Você era professora, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi aí professora há muitos anos. E como é que surgiu essa vontade de você ir para a área de vendas? Olha, eu acho que essa vontade surgiu quando eu vi que, por mais que eu estivesse com anos de experiência, por mais que eu já estivesse fazendo um trabalho notável na minha área, que era na área da educação, na área da linguagem, né? Eu vi que, mesmo assim, eu não estava conseguindo ter uma perspectiva de crescimento. Eu não estava conseguindo me ver por longos anos ali onde eu estava, naquela carreira. Eu não estava conseguindo ver que eu podia avançar. Eu vi que tinha um teto ali. Então, isso
isso me deixou com a pulga atrás da orelha e isso me deixou com um desejo de mudança. Um incômodo, né? Exato, um certo incômodo de ver que eu não estava avançando. Uhum. Eu acho que nessa jornada nessa minha jornada na área da educação e na área da linguagem também, na área da educação foi onde eu fiquei mais tempo, mas eu sempre gostei muito da comunicação, da linguagem, de uma comunicação muito bem feita, então também me dediquei a isso, um pouco na área editorial, redação, mesmo a redação para publicidade, né? Redação Sim. publicitária. Sempre gostei muito disso e fiz isso por longos anos. E nessa Transição de carreira que você pensou. Isso, nessa transição de carreira, eu vi que eu não estava avançando mais. Eu vi que, assim, mesmo os meus colegas de trabalho, foi uma área onde eu fiz boas conexões, assim, onde eu tive bons colegas de trabalho. E mesmo os meus colegas de trabalho que tinham muito sucesso na área, eles também estavam estagnados na profissão. Você não viu alguém que você podia se inspirar para poder seguir os passos e ter uma carreira de sucesso? Foi exatamente ou subir isso. Com a experiência que você tinha, né? Foi exatamente isso. E porque os meus colegas mais experientes estavam do mesmo modo que eu. Sim. Então, isso me incomodou muito. Você não tinha mais admiração por aquele ambiente. Exatamente. É a admiração que move a gente, né? Exatamente, é a admiração que move a gente. Mas, assim, eu acho que tudo na vida tem os seus pontos muito positivos e não, né? Então, eu acho que, assim, na minha história, ser professora me trouxe muitas coisas boas. Me fez enxergar a vida de outra maneira. Eu acho que isso me mostrou o quanto é importante na vida a gente ter boas conexões. O quanto adoça a vida você construir uma boa relação com seus parceiros de trabalho. Com certeza. Networking também. Não falando só de estratégia, mas do lado pessoal, né? De convívio. Com certeza. Eu vi claramente isso. Do meu trabalho ser, assim, do meu trabalho se tornar muito melhor por meio de conversas informais ali de 10, 15 minutos, mas o meu trabalho se tornar muito melhor, eu consegui estratégia e também consegui outras oportunidades de trabalho por meio dessas conversas, por meio dessas conexões. Eu tenho um módulo da minha mentoria que é só falar de conexões e networking, né? Então, você viveu na prática e se viu a relevância de você levar isso para sua vida. Mas mesmo assim, você falou que ainda não se sentia mais lá, que já tava querendo algo maior, né? E a gente busca isso como ser humano o tempo todo. Sim. Então a gente chega a um patamar, alcança o que quer, já quer ir pro próximo step, Exato. né? E quando que você pensou, acho que eu tenho que mudar de profissão? Depois a gente vai falar da sua ação e da sua coragem de mudar, que aí muita gente pensa, vai até onde você foi, no incômodo, passa pela fase do incômodo, pensa em agir e não age, você agiu. Então, assim, o que fez você mudar e finalmente agir para poder partir para outra? O que dentro de você floresceu para ter toda essa coragem? Olha, eu acho que perceber que eu não cabia mais naquele lugar. Perfeito. E perceber que ficar naquele lugar estava incomodando. Então, quando o incômodo é maior quando o incômodo é maior do que o medo da mudança, a gente muda. Exatamente. Não tem como. Você já é empurrada ali, exatamente. Né? É igual você... se você calça um número de sapato e põe um sapato menor do que seu pé, vai incomodar. Então, assim... Tava incomodando muito. Então, apesar apesar de toda a ansiedade, de todo o medo, eu precisei dar esse pulo. Sim. Então, foi e aí muito você mais. Olhou pro lado
e viu as oportunidades. Como é que você foi em busca dessas novas oportunidades? Porque o incômodo tá bem claro pra mim. E a ousadia sua e coragem que você teve de pensar no plano B. Mas pra onde você começou a busca? Primeiro, olha, eu acho que sobre a busca foi um processo. Não foi de forma abrupta, assim, de decidir mudar de área. Não foi de forma abrupta. Até porque eu, apesar de solteira, como eu me apresentei aqui, eu moro sozinha, na cidade de São Paulo. Então, por morar sozinha numa cidade que é uma das cidades mais complexas de se viver, eu tinha que dar passo com muita responsabilidade. Com certeza. Não dá pra jogar tudo pro alto e falar, agora eu vou começar uma vida nova, tchau. Exatamente, quisera eu. Mas não podia fazer isso. Então você fez um plano de estratégia. Eu fiz um plano, mas o meu plano, inicialmente, não era mudar de carreira. Não era. Eu acho que eu nem cheguei a te falar isso. O meu plano, inicialmente, era ainda investir na minha carreira, na área da educação, na área da comunicação. Era investir na minha carreira, era buscar novos horizontes, sendo uma professora de língua portuguesa, sendo uma redatora, instigando jovens, adolescentes a escreverem um bom texto, a se posicionarem por meio da linguagem. Sim. Dá pra fazer um plano, assim, independente, né, de carreira, sem precisar estar afiliado a alguma escola. Exatamente. Hoje em dia é comum, né, ainda mais que a internet, tudo online, cursos, podia vender cursos, né. Exatamente. Ainda pode, né? Ainda pode, dá pra fazer em paralelo. Com certeza. E o meu plano inicial não era a transição, essa transição brusca de carreira. Para vendas, para vendas, né? Não era. E como surgiu? Mas, como surgiu? Essa conexão que você tá hoje. Tipo, tudo bem, você começou a estudar, pensar em planos que você usasse sua expertise para poder, né, ganhar dinheiro de alguma outra forma e ser feliz e ser realizada. Como é que surgiu a parte a proposta que você tá hoje de vendas? Então, aí, quando eu comecei, então, assim, não queria mudar de carreira, mas eu fui vendo que o sapato estava apertando. Eu fui vendo que, caramba, eu vou precisar dar esse salto, eu vou precisar pular na água, estando preparado ou não. Sim. Estando de roupa de banho ou não. Se jogar. Exatamente, eu vou precisar se jogar jogar. Na vida. E aí, foi quando eu fiquei assim, com o pensamento, e se eu começasse, por um acaso, trabalhar com a minha família, estar trabalhando com o meu pai, será que eu dou conta disso? E seu pai tem o quê? Só para quem não te conhece? Então, meu pai também, ele fez uma transição de carreira. Meu pai, de profissão, ele é veterinário. Tá bom. Mas, atualmente, meu pai tem uma empresa de importação de mármore e granito. E a gente, já estou falando no plural, porque agora eu faço parte disso. E a gente faz a ponte, a gente faz a conexão entre os maiores fornecedores de mármore do mundo. Legal. E os depósitos importadores do Brasil. Maravilhoso. Uma bela oportunidade. Exato, é uma belíssima oportunidade. Mas por ser um universo muito distante, eu não pensei de cara. Sim. Mas você viu que você já usou o seu mural de sonhos de uma outra forma? O mural de sonhos é uma das ferramentas, tá? Pra quem não sabe, que eu uso na minha mentoria. Mas você começou a sonhar e pensar, e se? Então, você se deu a oportunidade, sem perceber, de sonhar além da sua realidade que você estava. Então, você já estava buscando algo maior, né? É muito doido isso, porque é o que eu falo. Algumas pessoas trazem algumas ideias pra mim, alguns sonhos, e falam, é muito fora, né, da minha casinha. Eu falei essa semana com uma representante de vendas que atua comigo em conjunto, com contas em conjunto. A gente tem um trabalho muito legal junto e ela falou pra mim assim, eu quero ser gerente, ter a sua postura, mas eu acho que account é muito, né, pra mim, que account são as contas maiores, as contas-chave. Falei assim, eu quero ser gerente regional, tal, dos regionais primeiro. Eu falei, não põe essa trava
no seu desejo. Deseja tudo que você quiser. Você pode ser uma gerente Key Account. Não tem problema nenhum de você ser. Só que vai começar com essa destrava na sua cabeça. Porque senão você não vai ser mesmo. E é justamente isso que você fez, né? E é muito curioso, porque eu percebi que eu tendia a ser muito generosa. Eu tendia a ter esse olhar encorajador para o outro, mas não para mim. Porque quando eu era professora, eu lidava com adolescentes, e ao contrário do que dizem os estereótipos, aborrecentes, eu consegui enxergar um lado muito bom dos adolescentes, assim. E quando eu era professora, eu fazia exatamente isso com os meus alunos. Não é porque você tem uma família assim, ou assada, ou porque você se sente assim, ou porque você tem essa dificuldade, que a sua vida vai ser escrita debaixo disso. Era o que eu mais fazia com os adolescentes, assim, de você não é refém da sua você não é refém atual, da sua realidade atual, exatamente. Era o que eu mais fazia, e eu vi que eu percebi que eu podia fazer isso comigo também. Ótimo. Eu me permiti a fazer isso comigo também. Criou uma consciência que aquilo... Na verdade, a vida te jogou, né, por incômodo, pra você ter esse poder que tava na sua consciência, claramente, porque você já até passava pra outros essa ideia, Sim. Né? E aí, sem querer, assim, vamos lá, naturalmente, você começou a procurar coisa fora, e achou, né? Falou, Sim. bom, aonde que eu posso ir? Tá, mercado, tal. Bom, meu pai tem né, tá bem com a empresa dele, tá começando a estruturar time de vendas, que foi isso que você me falou, Sim, né? Exatamente. E a partir de agora eu posso ser um membro e quem sabe até um sócio futuro, né? Então, essa sua permissão de pensar e de agir fez toda a diferença, né? Mesmo não tendo nenhum know-how, né, sobre o negócio. E me fala uma coisa, quando você entrou, tá? Você já estava lá como executiva do seu pai, fazendo parte do time de vendas, que hoje você não é uma gerente ainda do time, porque você está aprendendo. Você me falou que você quer passar por esse aprendizado antes de subir, né? Que eu acho muito digno, tá? Da sua parte, e é por isso que você vai ter sucesso, a verdade é essa. E quais foram os principais medos e bloqueios nesse início, nessa transição? Olha, foram tantos que eu tô buscando aqui agora os principais, mas eu acho que assim, no início, como era tudo muito novo e transição de carreira e área de vendas, algo que eu nunca tinha enfrentado, eu me vi de frente para um desafio grande, assim. Então, era complicado até para saber o que eu tinha que enfrentar, o que eu tinha que enfrentar, qual eram assim, os detalhes do desafio. Então, eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi, que medo de não dar conta. E aí, foi até assim, uma conversa que eu tive com uma grande amiga minha, a Dani, que certamente vai ouvir esse podcast. Um beijo, Dani. Eu lembro que eu tive um café com ela, que eu falei exatamente isso. Eu falei, Dani, eu não tenho dúvida sobre a mudança. Eu faria de novo e de novo, sobre a coragem de mudar. Não tenho dúvida se a minha decisão foi correta ou não, porque eu sei que foi, estou tranquilíssima com isso. Mas eu tenho muito medo de não conseguir fazer. Ela, mas não consegui fazer o quê? O meu trabalho, não sei. Aí foi onde a Dani falou, Débora, eu acho que você precisa de uma mentora. Que legal. Para quem não sabe, Dani Kang, minha amiga e grande inspiração, ela é dona de uma rede de relógios, mas não só isso, ela tem um canal muito bacana, Dani Kang Inspiração, que inspira realmente pessoas, né? E ela gosta desse trabalho de falar, de vida, de carreira, de sucesso, né? E foi uma das pessoas que indicou, né, a Débora para começar a me conhecer. Eu não conhecia a Débora e foi através da Dani que a gente se conectou. Sim. Então, assim, eu me vi nisso, de caramba, será que eu vou dar conta? Foi tudo novo.
tudo novo, foi absolutamente tudo. É difícil falar assim, quais foram os principais desafios. Mas é legal você perceber que você precisava de ajuda, porque é isso, as pessoas normalmente elas têm dificuldade, falam, mas pra onde eu vou? Sabe, eu não quero falar com outra pessoa, porque vai achar que eu sou fraco, vai achar que eu não devo. A pessoa fica meio perdida na dúvida e fica como tá. Uhum. Não, a pessoa tem que ir atrás de pessoas que estão no lugar que você quer chegar, que são inspiração de certa forma, não ficar assim intimidada, né? E muita gente não tem essa coragem, e não tem, mais do que isso, não tem a decisão de fazer o investimento, porque é um investimento em você, em educação, na sua vida, não importa que não é um investimento assim, com diploma lá, MBA, ou uma coisa num lugar renomado, você tá pagando por uma experiência de vida, isso não tem preço, né? Eu acho que quando eu comecei a investir em mentores, minha vida mudou radicalmente. E não foi porque, eu peguei um puta mentor. Não, foi uma pessoa... teve vários cursos, teve várias online e tem a presencial também. Eu já fiz várias mentorias. E eu posso dizer que cada uma agregou de uma forma. Não tem certo ou errado. É uma coisa que depende muito de você. Sim. Né? Por exemplo, eu já tive algumas mentoradas, né? E mentorados. E eu trouxe aqui pessoas que mais conseguiram se desenvolver com a minha mentoria para iniciar meu podcast. Também pretendo receber meus amigos e conhecidos, né? Empresários, ou executivos, enfim, que tiveram aí, que todo mundo tem muita história para contar. Sim. Né? E que passaram aí por determinados momentos e que querem compartilhar aqui para agregar na vida de outras pessoas, né? Mas, voltando ao assunto, pode continuar falando aí do seu momento de medo e desbloqueio para poder... ir atrás de uma mentora, né, no caso eu, para te ajudar. Você determinou que precisava de um apoio e que precisava de alguém que te fortalecesse em venda, certo? Porque você precisava acreditar em você mesmo. Isso. A verdade é essa. Né? Chegar e falar assim, bom, eu já venci muitas coisas, mas nesse novo desafio eu ainda não tenho certeza. E aí você me procurou para falar da transição de carreira, certo? Isso. E foi um momento em que eu tava pensando o seguinte, isso é muito meu, não foi só desse momento, mas é algo que eu penso sobre a vida. Quando eu comecei a dar aula, eu me lembro que foi também um negócio ou tudo ou nada, porque eu tinha acabado de tomar a decisão que eu ia morar sozinha. Tinha acabado de dar esse passo, de morar sozinha, da minha independência financeira completa. Então, foi tudo ou nada, porque não dava tempo de pensar, será que a minha vocação... será que a minha vocação é ser professora? Será que o meu talento, os meus dons... são para ser usadas na sala de aula? Eu não tive tempo de refletir tanto sobre isso. E na mentoria você conseguiu? Não, mas onde eu quero chegar é que nesse ponto, para mim, foi bom não gastar tanto tempo analisando isso. Por quê? Eu acho que essa coisa de talento, vocação, quando aplicado à profissão, tem que tomar cuidado para não pensar que, por não ter talento, eu não vou conseguir fazer isso. Ótimo. Porque nessa fase, quando eu comecei a dar aula, eu pensei assim, eu posso não ter todo o talento para fazer isso, mas eu vou aprender. Começar, né? Evaporação, né? Eu vou ter a técnica, e vou aprender a fazer bem o meu trabalho. E aí eu me joguei. Então, nesse universo de vendas, foi a mesma coisa. Eu pensei, eu posso não ser a tal da vendedora nata. Eu posso não ter o talento de saber vender qualquer coisa desde pequenininha. Eu posso não necessariamente ter isso, mas eu vou aprender. Você tem a vontade, né? Exatamente. A vontade, a coragem, isso que importa. Eu vou desenvolver as técnicas para isso. E, Débora, só pra gente voltar agora nesse tema da mentoria, tá?
Você selecionou a mentoria porque você tinha acabado de fazer sua transição de carreira em vendas, então você precisava se fortalecer, se posicionar. Eu lembro que você falou bastante isso, né? Ter ali a sua marca, o seu repertório ali, e mais do que isso, saber lidar com clientes, né? E toda essa parte de vendas também, né? O que durante a mentoria mais te surpreendeu em relação a você mesmo, assim, com relação a essas dores, né, que você tinha? Olha, algumas coisas me surpreenderam bastante. Primeiro, e acho que foi a grande surpresa, na mentoria eu vi que era possível sonhar. Eu vi que era possível planejar aquilo que aquilo que eu sonhava. Se permitiu sonhar, né? Exatamente, eu me permiti sonhar. Essa foi a grande surpresa. Por quê? Como eu disse um pouco antes aqui, morando sozinha e assim, e em São Paulo, cidade, exato, né? numa grande cidade, eu estava vivendo sob a lógica da sobrevivência. O que é legítimo também, porque tem que pagar as ter contas. essa parte racional também, mas não pode ser dominada 100% por ela, Com né? certeza. E a lógica da sobrevivência só me trazia mais rigidez na rotina, né? Só me trazia ali mais do mesmo. Aquela coisa engessada, né? E aí, com a mentoria, eu vi que estava tudo bem eu sair um pouco dessa lógica da sobrevivência e sonhar também. Então, a grande novidade foi fazer, por exemplo, o Mural dos Sonhos, que é uma atividade simples, é uma atividade até um pouco infantil. Lúdica, né? Até lúdica, mas é na brincadeira que a gente vê a coisa séria, né? Sim. E eu lembro que você, assim que eu dei o mural, né, dos sonhos como ferramenta, que ali perto do meu da quinta, sexta aula, né, que a gente fala disso, a gente marcou uma outra sessão, uma semana depois, e você me falou: olha, Adri, queria me desculpar, mas eu não consegui fazer o mural dos sonhos, eu tive muita dificuldade. Você lembra disso? Você quer falar por quê? E como que você destravou isso? Olha, eu não consegui fazer o Mural dos Sonhos, eu não tinha conseguido fazer o Mural dos Sonhos, porque eu achava que grandes sonhos não eram para mim. E eu achava também que não tinha porquê eu fazer grandes sonhos se eu não ia, se eu não ia executar esses grandes sonhos. Eu lembro que você falou que tinha medo de se frustrar. Você lembra disso? Exatamente. Assim, eu tenho medo de desenhar e não ter, me frustrar. Eu falei, só que assim, você nunca vai conseguir sonhar de verdade, né? Você nunca vai conseguir abrir sua mente, que a gente tem que estar preparado para frustrações, mesmo porque a nossa própria cabeça muda. Né? De repente você tem um sonho que te leva até um certo lugar. Aí nesse lugar você muda a direção e vai para outro lugar e fala, pô, aqui tem muito mais a ver. Então esse primeiro sonho só te leva até uma parte para te impulsionar, né? Não é tudo Sim. Lógico. Quando você fala de magia, de sonho, de esperança, de espiritualidade, nada é 100% lógico. Exatamente. Né? Então eu acho que esse foi um grande momento, né? Que aí começou a abrir sua cabeça para outras frentes, né? E me fala um pouquinho mais dessas outras frentes, assim. Então, a gente fez a mentoria, passando esse capítulo do maior desafio, que foi fazer e desenhar mesmo, né, os planos aí futuros. Depois disso, como é que abriu sua cabeça? O que você teve de ideias novas para o seu futuro, para sua carreira? Você se autodescobriu. Foi essa palavra que você me falou. Sim. Me fala um pouco mais disso. Eu acho que abriu minha cabeça. Eu até te mandei um texto no nosso último café. Lembro, maravilhoso. Uma crônica. Eu gosto bastante de crônica. Eu gosto muito de ler, né? Uma crônica do Rubem Alves. Fala muita coisa na crônica, mas uma coisa parece... Um trecho da crônica parece que foi escrito por você, Dri, não pelo Rubem Alves. Que diz assim, que a emoção, primeiro, que não existe, na crônica, ele diz que não existe essa coisa de, ou você é um ser que age pela emoção, ou você é um ser que age pela razão, pela inteligência. Não,
Segundo a crônica, primeiro você sonha e depois a inteligência se encarrega de executar aquilo que você sonhou. Então, acho que essa sua pergunta tem um pouco a ver com isso, de o que veio depois desses sonhos. E aí, eu acho que sonhar foi como se fosse foi como se fosse assim, primeiro eu sonhei, depois a minha razão se encarregou de criar uma forma para esses sonhos se moldarem, né? O universo conspira a favor, né? Você dá o primeiro passo e depois o universo conspira a favor de acordo com a sua inteligência, a sua racionalidade em conjunto, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, assim, o Mural dos Sonhos foi revolucionário para mim, enquanto pessoa, em todos os aspectos. Enquanto trabalho, com certeza também, porque uma das coisas que eu almejava, assim, a curto, médio prazo, era, por exemplo, ser reconhecida por estabelecer conexões, assim, significativas no trabalho e transmitir autoridade, transmitir confiança, sabe? De fazer o trabalho de forma insubstituível mesmo, sabe? Uhum. E aí, eu tenho conseguido executar isso, sabe? Eu tenho conseguido ser essa pessoa. Tá, você mudou a forma de agir, né? Eu mudei a forma de agir. Isso em pequenas coisas. Pequenas coisas, por exemplo, inglês. A gente tá num país que não leva a sério o estudo de uma segunda língua. Então, assim como muitas pessoas da minha idade, se a gente não corre atrás, a gente fica sem falar o inglês. Não, e eu posso dar uma deixa aqui, que também até é em comum com a minha próxima mentorada. Ela falou, né, igual você, mas eu não tô usando inglês agora, é a coisa que eu mais ouço, tá? Eu não estou usando nada direto com inglês, mas você tem que se preparar para o momento que você vai usar. Exato. Você abre o caminho para quando você aparecer uma oportunidade, aparecer uma viagem, aparecer qualquer coisa na sua vida, uma entrevista que precisa de inglês, que é normal, né, gente? No mundo corporativo, todo mundo pede inglês. É executivo para cima, não tem quem não fala inglês no mundo corporativo. Então, assim, mesmo o The Book is on the Table, né? Que é o inglês básico. Mas se você não tiver esse pensamento a partir do sonho e desenhar a sua trajetória, nunca vai acontecer. Com certeza. Né? E, às vezes, assim, o que falta, porque tem muita gente que procrastina ou adia, e o que falta mesmo, a chave, é você olhar para a cara do seu sonho. É você chegar à conclusão que você realmente almeja aquilo. Uhum. E eu cheguei à conclusão que eu realmente almejo viajar, conhecer novos países. Sim. E usar o inglês ao meu favor, da minha carreira, profissão, tudo isso. Então, o resultado foi que você mesma já até tinha um contato. Sim. Eu tenho contato, sempre fiz inglês, né, minha vida inteira, e eu tenho um contato de uma profissional de altíssima qualidade que tem uma escola que faz online, né? Ela faz online para professores nativos até. Eu tenho um cupom de desconto, porque de tantas pessoas perguntarem onde eu faço tal, até fora da mentoria mesmo, e eu sempre indico. Não, e o inglês sempre foi uma coisa que eu procrastinei, sempre tive alguma base ali, até porque, assim, na minha infância e adolescência, levar estudo com a barriga não era uma opção, eu tinha que ter boas notas e um bom rendimento, então com isso sempre tive uma base de inglês, mas dessa vez, eu acho que depois que eu olhei para a cara do meu sonho, eu não procrastinei mais o estudo do inglês. Maravilhosa. Assim. Hoje eu tô fazendo 3 aulas por semana. Ela é dedicada, gente. Ela a firma ali começa e faz acontecer. Eu achei isso excelente em você. Então, assim, tá claro pra mim as decisões novas que ela tomou pra seguir, né, a sua vida com a mentoria e a forma de agir como mudou, né? E isso tudo com a ideia futura de ser quem você quer ser no futuro, né? Já construindo isso no momento presente.
Mas, além disso, eu queria saber quais habilidades você percebeu que você tinha e estavam ali dormindo, vamos dizer assim, que você resgatou. Para ter essa coragem, esse empoderamento, né, que você me falou que teve a partir da mentoria. Olha, eu acho que a primeira habilidade foi, assim, comunicar coisas complexas de forma simples para qualquer tipo de pessoa. Ótimo. É uma habilidade que eu tenho e eu reconheço que isso é meu. E você achava que não tinha tanta importância. Exatamente. Isso foi, assim, isso foi também revolucionário, porque eu achava que era um mero detalhe. Mas não era um detalhe. É o que te enaltece, né? Exatamente. É meu, né? Sim. Isso é meu. E ponto final. Então, eu descobri essa habilidade de me comunicar. Eu descobri que eu faço isso bem. Eu descobri que eu tenho facilidade de estabelecer conexão com qualquer tipo de pessoa, seja essa pessoa jovem ou então uma pessoa mais velha, mais experiente, menos experiente, independente do nível cultural, social. Eu tenho facilidade de estabelecer conexões. E hoje você acredita que pode trazer isso pro trabalho, porque era essa a questão. Ela me falou assim, eu lembro direitinho, falou, olha, tem um grande cliente meu, que, né, no mercado dela, os clientes são mais fechados, mais maduros, mais velhos, né, por ter mais moraria, por trabalhar num ramo mais de coisas pesadas, né, e ela como mulher tinha dificuldade de se posicionar perante esses grandes donos de negócio, né? Que é bem normal, né, gente? Eu acho que toda mulher já teve um sentimento desse perante a um grande cliente homem. A gente tem isso. Não. E aí, com essa realização do poder dela, mudou essa chave, né? Você quer falar disso? Sim, e o mercado em que eu trabalho é completamente masculino. Então, assim, foi uma transição muito brusca, porque quem assim é pai ou é mãe, ou então já sabe um pouco do ambiente escolar, é só mulher o tempo todo. Então, eu sempre lidei muito bem com mulher. Eu tenho irmãs, 2 irmãs, Gabriela e Isabela, um beijo pra vocês. Mas, assim, eu tenho 2 irmãs, então meu universo sempre foi feminino. Então, nesse trabalho, no mercado masculino, eu fiquei muito intimidada de ser quem eu era. Então eu pensei, caramba, eu vou ter que ser uma outra pessoa. Só que na mentoria eu descobri que eu não precisava abrir mão de quem eu era. Eu precisava, na verdade, desenvolver quem eu era. E não abrir mão, e não deixar de lado. Mas eu precisava desenvolver. Eu precisava, na verdade, olhar para quem eu era e enaltecer esses pontos positivos. Desenvolver mesmo. Eu precisava avançar em ser eu mesma. E acreditar, né? E em você, acreditar. que eu acho que é isso que a gente vai desacreditando na nossa potência ou até esquecendo. Por causa das tarefas do dia a dia, vida no piloto automático, as contas para pagar, né, gente? A gente vai criando comparações, né? Com e vai certeza. a gente mesmo vai se apagando. Então, assim, pra mim tá claro, né, o que a mentoria trouxe para você. A gente até conversou muito sobre isso. Fico muito feliz com toda essa transformação e essa força que nasceu através da mentoria para você. E se você pudesse mandar um recado para alguém que tá buscando mudar de área, sabe, dar o próximo passo, qual que é o recado principal que você daria pra essa pessoa? Olha, eu acho que assim, se a pessoa já está buscando o próximo passo, se a pessoa já está considerando dar um próximo passo, isso já revela o desejo de mudança. Então, eu acho que, primeiro, a pessoa precisa ser ousada, precisa ter ousadia para mudar. Certo. E ousadia para tomar esse passo de coragem. E o recado, isso assim, de todo o meu coração, é que vale a pena a coragem. Com certeza. Vale a pena. Apesar do perrengue, apesar do medo, apesar de tudo que a mudança tem,
vale a pena a coragem. E a coragem também de você ser impulsionado por outra pessoa, né? Se permitir, porque às vezes a pessoa tem aquela arrogância, ou a pessoa é muito experiente em um campo, quer mudar para outro, fala, pô, mas vou começar do zero, vou pedir ajuda para pessoas que eu nem conheço, não é isso? Então, além da ousadia e da coragem, é a humildade de aprender, né? É muito, muito louco isso. Eu acho que a gente, quem não tem essa percepção que o aprendizado é necessário e rico pro restante da vida, não sai do lugar. Né? E eu nunca me esqueço, bem no processo de mudança, quando eu ainda era, quando eu estava na sala de aula, eu tenho uma grande amiga que foi dessa época, que me falou exatamente isso, Dri, que eu falei pra ela, Fran, eu tenho medo de não conseguir, de não dar conta, eu tenho medo das pessoas pensarem isso de mim ou aquilo de mim. E ela falou exatamente isso, ela falou, não deixa que seu orgulho te faça ficar parada. Te paralise, né? Exatamente, ela falou isso, não deixa que seu orgulho te paralise, porque às vezes nessa coisa de querer se preservar, querer se apegar a uma experiência que você já tem, isso você tem que ter mais humildade. Sim. E reconhecer que o que você tem pode te levar para descobrir mais, para aprender mais, e não para ficar onde você tá. Tá bom. Beleza. E é isso. Maravilhosa. Débora, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Ai, que Queria agradecer, que passou muito rápido, né? Muito rápido. Tava preocupada. Nossa, 1 hora, meu Deus, o que eu vou falar? E foi que deu mais que 1 hora, se duvidar. Mas muito prazeroso ter você aqui comigo. Eu vou falar, pra terminar, algumas palavras. A gente vai fazer um ping-pong, tá? Ok. Algumas palavras e você vai me falar o que vem à sua mente aqui. E que pode inspirar também pra quem tá ouvindo a gente, tá bom? Vamos lá. Carreira. Opa, meu Deus. Não foi ensaiado essa, eu peguei ela. Vamos lá, carreira. O que vem na sua cabeça? Sucesso. Tá. Sonhos. Realidade. Olha, gostei. Agora já é realidade, né? Transição. Coragem. Muito bom. Mentoria. Adriana. Olha, essa propaganda não foi combinada. E propósito? Humanidade. Muito bom. Nossa, gostei. Obrigada pelas palavras. Eu queria só encerrar aqui com um trecho. Eu não conhecia, tá? O autor que a Débora mencionou, Rubem Alves, e engraçado que tem muito das coisas que ele fala que tá na minha mentoria, então fica aqui a lição de eu ler um pouco mais sobre ele, e eu vim aqui só falar uma parte, tá, pra gente encerrar esse episódio do texto que ela me passou. Mas somos fracos seres humanos e temos necessidade de pensar. O sonho dá ordens à inteligência. Os sonhos dá ordem à inteligência. Pense, invente as ferramentas do que necessito para realizar o meu sonho. Então ele está falando, comandando isso para ele. Pense, invente as ferramentas do que necessito para realizar o meu sonho. Aí a inteligência pensa. Se o sonho não existe, é inútil dar ordens à inteligência. Ela não obedece. Maravilhoso. Uau. Obrigada pelo texto e obrigada pela sua participação aqui. Que prazer, Dri, eu é que agradeço, um presente fazer parte desse seu projeto, é um grande presente. Obrigada, gente. Um beijo para todos e quem ainda não conhece minha mentoria, Método Gaia, eu vou deixar o link aqui para vocês entenderem mais a proposta, as ferramentas, a dinâmica, a didática do curso e também estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Se você gostou desse episódio do Café com Propósito, se inscreve no meu canal para acompanhar os próximos vídeos e assistir os outros episódios que eu vou gravar. E, por favor, deixe a sua curtida, seu comentário, seu joinha para colaborar aqui com a gente. Um beijo!